Bom, pessoal, vamos agora discutir algumas propriedades da função psizinho de x, solução da exit, né? Que é essa daqui, né? É um seno de um ângulo que vai aumentando com n, né? Então, quando n igual a 1, que é o estado fundamental, a gente tem esta cara aqui para a função psi1 de x. Elas todas vão sempre para zero aqui nos dois extremos, tá? Porque a gente forçou isso, eram as condições de contorno. Fora deste intervalo, a função de onda é zero. Tá? Então não vou nem me preocupar com isso. Só interessa dentro do poço. Bom, então psi 1 de x é o seno de πx sobre a, né, vezes raiz de 2 sobre a. E aqui está a densidade de probabilidades, né, ou seja, o módulo ao quadrado do psi. Então, nesse caso, psi 1 de x módulo ao quadrado é o seno ao quadrado. Tem esta cara aqui. Eu estou desenhando também neste gráfico a densidade clássica, que a gente discutiu no primeiro vídeo. Né? É igual a 1 sobre a. Classicamente, se eu não sei onde está a partícula, eu posso dizer que ela está igualmente provável em qualquer posição. X aqui, né? Em qualquer lugar do poço. Como o poço tem largura A densidade clássica é 1 sobre A. E veja que no estado fundamental quântico é totalmente diferente. Esta daqui é a densidade. É mais provável encontrar a partícula aqui nessa região central do poço, né? Onde a densidade de probabilidades é maior, e menos provável nas extremidades. Tudo bem? Isso é anti-intuitivo. Tudo bem, gente? Não é nada intuitivo se a gente pensar simplesmente na física clássica. E aí vamos fazer o seguinte, vamos começar a aumentar o númerozinho n. Então esse aqui seria o psi1 para n igual a 1. Agora a gente tem o psi2, né? A função de onda é essa daqui, para n igual a 2. Módulo ao quadrado é essa daqui, 2 máximos, né? E aí reparem que, diferente da função de onda psi1, que tinha um máximo no centro, a função psi2 tem um mínimo no centro. Então é pouquíssimo provável encontrar a partícula no centro do poço se ela estiver no segundo estado, ou no primeiro estado excitado. Né? Lembrem que o estado fundamental, com n igual a 1 nesse caso, é o de menor energia. O primeiro estado excitado nesse caso seria o n igual a 2, que é este daqui. E aí você não tem nenhuma, assim, muito pouca probabilidade de encontrar a partícula no centro do poço, mas grandes probabilidades de encontrá-la aqui a 1/4 da distância até o centro, de ambas as direções, né? Ou seja, aqui é bem provável, aqui também. Mas no centro é pouco provável. Assim como nas extremidades. Vamos lá, psi3 adquire 3 corcovas aqui. Psi4, psi20, já chutei o balde, né? Fui direto para psi20. E reparem o seguinte, ó, à medida em que eu vou aumentando n, o que acontece? Para psi1, para n igual a 1, a função psi1 é par. Par em relação ao centro do poço, tá? Então, em relação a esta posição aqui, central, né? Em A sobre 2, a função é par, ou seja, simétrica, né? É espelhada para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, para n igual a 1, ela é simétrica, ou uma função par. Quando a gente vai para a segunda, n igual a 2, ou primeiro estado excitado, a função fica uma função antissimétrica, ou ímpar, né? Ou seja, né? A função ímpar significa que f de menos x é igual a menos f de x. Então, se você faz a referência em relação ao centro do poço, um lado tem o sinal oposto ao do outro lado. Ainda é, de certa maneira, simétrica, mas com o sinal invertido. A gente chama isso de antissimétrico. Tá? Então, para n igual a 1 é simétrico. Para n igual a 2 é antissimétrico. Para n igual a 3, volta a ser simétrico. Dá para perceber ó, que a função continua sendo simétrica aqui. Para n igual a 4, é antissimétrica. E assim por diante. Vai alternando, tá? Então, as funções psi n são alternadamente pares e ímpares, ou simétricas e antissimétricas, em relação ao centro do poço. A primeira é simétrica, a segunda é antissimétrica. Simétrica, antissimétrica. Fica ali alternando. Além disso, a função vai adquirindo zeros. Tá vendo? Ó? O psi1 não tem nenhum zero. Esqueça os vértices. Os vértices não contam porque são condições de contorno. Então a função psi1 não tem nenhuma raiz. Ela não cruza o eixo x em nenhum lugar, a não ser nas extremidades. Psi2 cruza o eixo x em uma posição. Então tem um que a gente chama nó.
ou zero, ou raiz, né? Tem um nó ali. Psi3 tem 2 nós, né? Vai aumentando de 1 em 1 o número de nós, né? Psi4 tem 3 nós. Então vai subindo, né? Psi1 não tem nenhum nó, não sei contar os extremos. Psi2 tem um nó, Psi3 tem 2 nós. Psi-n terá n-1 nós. Vai aumentando de 1 em 1 o número de nós à medida que você aumenta o estado, né? Aumenta a energia do estado, aumenta o númerozinho n. Tudo bem? Outra observação que a gente vai demonstrar daqui a pouco é que as funções são mutuamente ortogonais neste sentido aqui, ó. Se você multiplicar uma função conjugada com um certo valor ali de m, com uma certa energia, com um outro valor de n, vai dar zero se o m for diferente de n. Então elas são mutuamente ortogonais. A gente já sabe que o módulo de psi-n, né? Psi-n estrela, a integral de psi-n estrela psi-n dx dá 1, normalização. Né? Quando o número aqui m igual a n dá 1, mas se o m for diferente de n dá 0. Tá? Eu não demonstrei, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a demonstração. E por fim, né? Isso aqui também eu não vou demonstrar, mas eu vou deixar aqui como uma... Até porque não tem demonstração, tá? O conjunto de todos os possíveis psizinho n forma uma base completa. Significa que eu posso escrever qualquer função de x como uma combinação linear dessas funções psizinho n. Tá? Isso aqui é um postulado quântico, tá? Você pode usar essa base de soluções psi-n para escrever qualquer função como uma combinação linear das funções da base. Então, isso significa que elas são mutuamente ortogonais, significa que elas são linearmente independentes. Todas as funções psi-n dadas por esta equação são linearmente independentes, né? Se as funções são todas ortogonais entre si, de acordo com algum produto escalar, que nesse caso é este, essa integral é o produto escalar dessas funções aqui, desse espaço, né? Elas serem ortogonais significa que são todas linearmente independentes. E podem ser, portanto, usadas como base, desde que elas representem o espaço inteiro. Isso não tem demonstração, isso a gente aceita como um postulado, tá? Mais detalhes mais à frente no curso. Mas vamos lá. A primeira propriedade a gente viu aqui da prática, né? Foi aumentando n, a função foi alternando entre simétrica e antissimétrica, ou par e ímpar em relação ao centro do poço. A propriedade 2 também, a gente foi vendo que à medida que aumenta o n, vai aumentando o número de nós, um por um. As propriedades 3 e 4 eu não demonstrei, eu vou demonstrar a 3, mas não vou demonstrar a 4, porque não tem. Tá? E aí reparem também o seguinte, gente, que em relação à densidade clássica, ó, mais e mais, deixa eu voltar aqui no começo então, mais e mais pontos vão passando por essa densidade clássica. Ó. Então, para n igual a 1, eu tenho 2 pontos aqui que cruzam a densidade clássica. Para n igual a 2, vai para 4. Para n igual a 3, vai para 6. Para n igual a 4, vai para 8. Não vou desenhar aqui que vai ficar muito longo. Né? Vai para 8 pontos que estão aqui na densidade clássica. E chutando o balde, para n igual a 20, vários pontos, né, estão na densidade clássica. Daí você pode fazer, né, o limite para n tendendo ao infinito. Para n tendendo ao infinito, essa função vai ser oscilante aqui com um período tão pequeno, né, uma frequência tão alta, que praticamente todos os pontos aqui da densidade clássica vão estar representados na densidade quântica. Isso significa que para n tendendo a infinito, eu recupero a física clássica. Certo? Então, isso se chama princípio da correspondência, tá? Ou seja, para algumas situações, a física clássica corresponde à física quântica, ou a física quântica tende à física clássica, né, como um limite em alguma situação. E aqui está explicitado ou expressado de uma maneira matemática, né?
A física clássica, na verdade, funciona para quando você tem estados muito excitados, com energias muito altas, tá? É isso. Isso se chama princípio da correspondência. Tudo bem? Assim como na relatividade, né? A gente tem também um princípio da correspondência, o princípio da equivalência, para baixas velocidades. Na física, na relatividade, né? A mecânica newtoniana é o limite de baixas velocidades da teoria de Einstein da relatividade. Certo? Na mecânica quântica é altas energias. Quando você tem uma partícula com alta energia, ela está lá no limite clássico. Tudo bem? A gente já discutiu isso também em termos do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Quando ela tem alta energia, significa que ela tem alto momento também, então ela está com um comprimento de onda muito pequeno, certo? E aí, portanto, ela é, para todos os efeitos, uma partícula clássica, lá uma partícula pontual, uma bolinha, certo? Fica aí então a explicação, gente, do princípio da correspondência entre mecânica quântica e mecânica clássica e quais situações aqui em termos da energia isso acontece. Tá bom, gente? Então daqui a pouco eu vou continuar aqui, vou demonstrar essa propriedade de ortogonalidade das funções soluções da exit. Então até daqui a pouco, valeu, tchau!